Pai, nós queremos louvar o Teu nome nesse momento. Declaramos que nós temos sede de Ti. Pedimos que uma vez mais a Tua palavra venha sobre nós, trazendo luz, trazendo revelação. O salmista declarou que o Senhor enviou a Sua palavra e os curou. E nós podemos sim ser curados, sarados, pela revelação da Tua palavra. Ó Pai, que a palavra seja recebida nessa noite, como ela é na verdade, palavra de Deus e não palavra de homens. Abra o entendimento de cada pessoa e que essa semente venha cair no Espírito. Não seja simplesmente uma experiência mental, mas acima de tudo que caia no Espírito. E ela venha frutificar, venha transformar em vida. E o nome do Senhor seja glorificado. Oramos por aqueles que estão nas casas também, acompanhando essa reunião. Que não haja, Senhor, nenhuma distração, nenhuma força maligna venha roubar a semente que estará sendo semeada. Ó Pai, que a unção de sabedoria, a unção de conhecimento venha sobre nós e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos também que o Senhor estenda a mão sobre cada casa. Sabemos que pessoas têm enfrentado problemas aí na área de saúde, principalmente com resfriado, gripe, nesses dias, um mal-estar, febre. Coloca as tuas mãos poderosas e libera uma unção curadora. Nós olhamos para Ti como nosso médico. Tua palavra diz em Êxodo 15 que um dos Teus nomes, Senhor, é Jeová Rafá, aquele que nos cura. Que Jeová Rafá se manifeste nessas casas e todo esse estado febril, toda infecção, toda forma de gripe seja removida e haja saúde no meio do arraial. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. É no nome santo de Jesus que nós oramos a Ti, sendo agradecido por todas as coisas. Amém e amém. Amados, eu creio que a mensagem dessa noite, nós vamos procurar ministrar de maneira rápida, mas vai ser uma mensagem muito forte no campo da libertação, para trazer algo em tua vida. Eu já tenho aprendido, desde que quando começamos o Evangelho, a entender que toda palavra ministrada, ela tem que produzir uma reação no ouvinte. Algo tem que acontecer. A palavra é uma semente viva e ela tem que se tornar em vida, tem que se tornar em ação. E o nosso desejo, sim, é que essa palavra de hoje possa transformar em vida. E já de antemão, quero recomendar a você que entre lá no canal do YouTube e assista uma mensagem que eu peguei aqui, foi no mês de fevereiro desse ano, chamado Diagnosticando Mentes Enfermas. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre fortaleza na mente, sobre os padrões errados de pensamentos que muitas vezes estão permeando as nossas mentes. Mas eu quero recomendar que você entre lá no canal da Yarne. Esse culto aí está gravado lá, dia 26 de fevereiro de 2023. E a mensagem que está lá é essa: Diagnosticando Mentes Enfermas. Se você quer ver só a mensagem, entra no meu canal, lá no AP Levi Domingos Oficial. Porque as mensagens que são pregadas aqui, nós colocamos em 2 canais. Existe o canal da Yarne, onde vai o culto todo, com louvor, avisos, enfim, tudo aquilo que acontece aqui no domingo. E aí esse vídeo é depurado e é colocado lá no meu canal, então só a mensagem. Então, se quiser ver só a mensagem, entra lá no meu canal, AP Levi Domingos Oficial. E hoje nós vamos dar basicamente uma continuidade àquele assunto. Eu reconheço, amados, que a nossa caminhada cristã, o nosso servir ao Senhor é formado sempre de grandes desafios. Diga isso: a minha caminhada com o Senhor, nessa caminhada, vai se apresentar diante de mim muitos desafios. Agora, um deles, que eu creio que é o mais determinante para nós, para que tenhamos uma vida equilibrada, uma vida vitoriosa,
é tomarmos uma decisão, é decidir quem vai dominar, quem vai governar a nossa mente. E é sobre isso que quero falar rapidamente nessa noite. Porque se nós formos analisar de maneira espiritual, nós já temos dito isso muitas vezes aqui, a nossa mente é um campo de batalha. Diga isso, a minha mente é um campo de batalha. E eu entendo perfeitamente que se nós vencermos então na nossa mente, que é o principal campo de batalha, nós vamos vencer com muita facilidade nas outras áreas da nossa vida. Tudo começa na esfera da mente. Por que a nossa mente é o principal campo de batalha? Porque, amados, a cada instante nós recebemos insinuações na direção da nossa mente. Pensamentos que vêm muitas vezes dentro de uma ordem maligna. E esses pensamentos, na verdade, podem afetar de maneira muito terrível a nossa caminhada com Deus. Nem todos os pensamentos que ocupam a nossa mente são pensamentos sadios, são pensamentos edificantes. Muitos pensamentos, principalmente aqueles que vêm dentro da ordem maligna, eles são pensamentos nocivos, são pensamentos cheios de malícia, cheios de insinuações. E nós vivemos, de fato, uma luta diária em relação aos pensamentos que irão ocupar a nossa mente. Por isso, você tem que aprender, como cristão, a discernir a procedência dos pensamentos que chegam à tua mente. Diga assim, é muito importante para mim, como cristão, discernir a fonte dos pensamentos que chegam até mim. Agora, entendemos que existem 3 fontes de pensamentos. Então, para discernir esses pensamentos, eu tenho que entender que existem 3 fontes de pensamentos. Diga isso, existem 3 fontes de pensamento. Existem aqueles pensamentos que são naturais, são os nossos próprios pensamentos. Agora, existem também os pensamentos que são de Deus. E a Bíblia nos orienta de maneira muito forte. Filipenses 4, por exemplo, diz que nós temos que estar cheios dos pensamentos de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama. E a Bíblia diz também lá em Filipenses 4 ainda, que os meus pensamentos têm que ser guardados pela paz que há em Cristo Jesus. E são os pensamentos que são de Deus. É interessante que Isaías, no capítulo 55, ele estabelece uma diferença entre 2 pensamentos. Os pensamentos meus próprios dos pensamentos do Senhor. E para mostrar que existe uma diferença, uma distinção muito grande entre eles, o profeta Isaías diz que tal qual a terra está tão longe do céu, assim mesmo, os nossos pensamentos são completamente diferentes dos pensamentos que vêm do Senhor. Agora, existem também os pensamentos malignos, pensamentos inimigos, que vêm de maneira sobrenatural para envolver trevas na nossa mente. E um cristão, se ele não tem discernimento, a mente dele pode se tornar um campo muito grande de batalha. Porque em alguns momentos você pode receber um impacto na tua mente, uma influência que vem do Espírito Santo pela revelação da palavra que vem a você, quando você está lendo a Bíblia, ou quando está escutando algo aqui. Mas muitas vezes pode vir coisas, as insinuações do inimigo. E se você não tem um discernimento, não tem uma forma de distinguir, de estabelecer uma distinção, você pode ter alguns problemas. E isso nós podemos ver de maneira tão clara na vida de Pedro. Quando você estuda lá Mateus 16, diz que Jesus levou os seus discípulos lá até Cesareia de Filipos e fez uma pergunta: que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Quem sou eu para vocês?
E pessoas começaram a trazer opiniões ali. Ah, João Batista, é Jeremias, é Elias, é um dos profetas que ressuscitou. Simplesmente opiniões e deduções. Mas de repente veio a revelação do Senhor. A influência do Espírito de Deus sobre a mente de Pedro. E de imediato ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as palavras na boca de Jesus foram claras. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E com essa resposta, Jesus definiu uma nova identidade na vida daquele discípulo. Eu digo que você não será mais Simão, não será mais Cefas, um pedaço de cana oscilado pelo vento, mas a partir de agora, teu nome será Pedro, Pétros, um pedaço de pedra, um pedaço de revelação. E sobre essa revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora veja, ele teve uma revelação do alto. A sua mente foi iluminada pelo Senhor de maneira tremenda. Mas não passou nem meio-dia, depois que isso aconteceu, começa a vir uma influência nos pensamentos, na mente de Pedro, uma influência demoníaca. Porque em seguida Jesus começou a compartilhar com os seus discípulos que importava a ele ir até Jerusalém, padecer lá nas mãos dos escribas e dos fariseus, e ser crucificado. E quantas vezes Jesus já tinha falado com os discípulos que isso aconteceria, mas que haveria uma ressurreição no terceiro dia? Isso está bem claro diante dos discípulos. Agora você vê que Satanás, ele age no sentido de criar uma nebulosa, criar argumentos mentirosos para embotar a mente da pessoa. E quando isso acontece, a sua visão, a visão dessa pessoa fica totalmente opaca, fechado para a verdade. Isso aconteceu com Pedro. E ele começa a razoar com Jesus. Não, Jesus, não vá até Jerusalém. Vão prender a você, você vai ser morto. E a declaração de Jesus foi bem clara. Ele não disse, para trás de mim, Pedro disse, não. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Porque, Satanás, você não conhece as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens, os pensamentos naturais. Agora, quem estava influenciando a mente de Pedro naquele momento? Forças malignas. Anteriormente, pouco tempo atrás, recebe uma revelação da parte de Deus. E agora uma revelação que vem dentro de uma ordem maligna. E Jesus tem que repreender. Então, a mente do ser humano, a mente de um cristão, pode se tornar um verdadeiro campo de pouso aí, um lugar de aterrissagem de muita força maligna. Alguém pode ter uma revelação que vem do Senhor, a mente dele pode estar muitas vezes repleta dos seus próprios pensamentos, mas em alguns momentos vai ser influenciado por forças malignas. Pensamento que traz uma carga negativa, pensamentos que demonstram insinuações, pensamentos carregados de malícia. Diga comigo, eu tenho uma luta diária. E nessa batalha, eu tenho que decidir quais são os pensamentos que ocuparão a minha mente. Por isso você precisa aprender, sim, a discernir a procedência dos pensamentos que chegam até a tua mente. Então, você já entende aqui, há três fontes de pensamentos: os pensamentos que nós pensamos de maneira natural, os pensamentos que vêm da parte de Deus, e existem os pensamentos do inimigo, que tem o objetivo de trazer as trevas lá para a nossa mente. Agora, antes dessa caminhada, antes de continuar essa ministração, é indispensável que você, nessa noite, entenda alguns conceitos que eu creio que são muito importantes. Duas coisas têm que estar bem claro diante de nós. Amados, já está comprovado de maneira científica
que aquilo que domina a nossa mente vai dominar os nossos pensamentos. E o que domina os nossos pensamentos pode dominar toda a nossa vida. Então existe uma interação, uma ligação muito forte entre o meu corpo e a mente. E a influência que a mente pode exercer sobre o corpo. Você sabia que tem mentes de cristãos que elas estão carregadas de pensamentos na área de enfermidades? Por conseguinte, essas pessoas se tornam o quê? Um depósito de enfermidades. São pessoas que podem receber oração, unção com óleo, e elas não são libertas. Porque há um paradigma na mente já, um paradigma de doença. Isso pode acontecer com relação a uma vida de miséria. Tem pessoas que têm uma fortaleza, um paradigma de miséria na mente, e ele vive exatamente aquilo que esses pensamentos declaram. Ditam a forma de viver. Por isso eu coloquei o nome da mensagem de hoje: se libertando dos padrões errados de pensamentos. Os pensamentos que ocupam a nossa mente pode se tornar um padrão para nós. Ou seja, uma forma de mentalidade. E eu tenho encontrado na caminhada com Deus em todos esses anos aí, 40 e poucos anos de vida cristã, pelo menos 8 tipos de padrões errados de pensamentos na vida dos crentes. 8 tipos de mentalidade. Nós queremos ver cada uma delas. Talvez um tipo destes padrões pode estar afetando a tua vida. Por isso você não tem uma vida vitoriosa, você não consegue avançar. E hoje nós precisamos orar para desfazer, sim, esses padrões, essas cadeias. Então, guarde isso. Há uma prova científica que aquilo que eu penso, aquilo que está na minha mente, pode dominar toda a minha vida. Porque há uma relação, não somente entre os pensamentos e o meu corpo, mas uma relação entre os meus pensamentos e a minha mente com o meu dia a dia. Está carregado de pensamentos de enfermidade, vai viver enfermo. Está carregado de pensamentos, paradigmas, muitas vezes de miséria, não vai conseguir alcançar a abundância que está no reino de Deus. Vai viver na escassez. A essas pessoas é muito difícil que elas venham, na verdade, a prosperar. Essa é a primeira coisa que você precisa entender nessa noite. Segundo lugar, segunda coisa que eu vejo que é importante, né, a gente sempre fala disso aqui, já está comprovado que a nossa mente pode alojar, por exemplo, algumas situações na forma de pensamentos, e esses pensamentos negativos, eles podem debilitar o nosso próprio sistema imunológico. E pode deixar uma porta aberta para que males venham no nosso corpo. Então, nós trabalhamos com libertação, e quantas vezes temos que orar por doentes, por enfermos. Aí nós vemos que a enfermidade na pessoa não tem um fundo biológico, não tem uma disfunção orgânica, uma disfunção biológica, mas é o resultado de uma fortaleza mental que está nela. Tem pensamentos da enfermidade. Esses pensamentos, o diabo vai trabalhando, eles se transformam em sentimentos. Diga isso, os pensamentos podem se transformar em sentimentos. Então, ela tem na mente um paradigma, um pensamento de enfermidade. Está dominando a mente dela. Ela se sente enferma. Aquele pensamento não é mais só um pensamento, é um sentimento. Ela se sente enferma. Agora, esses sentimentos, quando não são trabalhados, a pessoa não a liberta, esses sentimentos, eles se transformam em ações. Atitudes. E ela vai agir de acordo com o sentimento dela. E todo o comportamento dela é de alguém que está enfermo. Os comportamentos
estão ligados à enfermidade que começou com um pensamento, se transformou num sentimento e agora transformou em ações. E essas ações, se essa pessoa não a liberta, vai estabelecer o destino dela. Diga isso. Pensamentos transformam-se em sentimentos. Sentimentos se transformam em ações. E ações estabelecem destinos. E sabe como ela vai se comportar? Quem sabe até o resto da vida dela, se ela não for liberta, vai se comportar como alguém enfermo. E tudo aquilo que ela faz é para alimentar aquela enfermidade, a doença que está no seu corpo. E como o inimigo ele vai tirando vantagem nisso e vai fazer com que a pessoa, de fato, ela viva doente. Então está comprovado já cientificamente que a mente que aloja esses tipos de pensamentos aí, de enfermidade, vai criar um corpo enfermo, sim. Abra sua Bíblia lá, em Provérbios 23:7. Nessa noite é importante que você entenda que Deus deseja que você seja curado e liberto na área da tua mente. E que venha desenvolver uma mente sujeita ao Espírito Santo. E uma mente repleta, cheia de fé. Provérbios 23:7. Porque ele pensa somente em si mesmo, mesmo quando te diz, come e bebe à vontade, seu coração não é sincero. Não gosto muito dessa tradução, não. Eu gosto mais da tradução que eu uso de acordo com os melhores textos de grego e hebraico, que diz assim, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Diga isso, conforme eu penso comigo mesmo, assim é. Tem outra tradução, talvez alguns tenham aqui, que diz assim, como imagina em tua mente, assim é. Como imagina a sua alma, assim será. É um versículo que muitas vezes minha esposa usa, principalmente quando ela faz uma comida gostosa lá em casa, um assado, um bolo, diz, olha, conforme imaginei na minha alma, assim é. Exatamente esse bolo está como imaginei. Por quê? Conforme é imaginado na nossa mente, assim será. E vamos aplicar isso dentro do contexto que nós estamos ministrando aqui. Conforme você pensa com você mesmo, assim será. Então, com isso eu entendo, amados, que cada pensamento que está em nossa mente, de certo modo, vai formar diante de nós uma imagem. E essa imagem dá um lugar, uma crença, é aquilo que eu vou crer a partir daquele momento. Isso se transforma num sentimento que me leva a uma ação. E que pode determinar toda a minha caminhada. Quem sabe, até o último dia que eu viver nessa terra. Diga ao seu vizinho, os teus pensamentos geram imagens. E essas imagens podem definir completamente a nossa vida. Isso é o que está escrito aqui. Entendemos então de maneira clara que os nossos pensamentos nos levam a crer. E aquilo que nós cremos cai lá no nosso coração, se tornou uma crença. Então, eu creio que sou doente. Eu creio que viverei na miséria até o último dia da minha vida. E o diabo convence, olha, você nunca vai poder ter uma casa própria. Carro você nunca vai ter, porque teus parentes, teus ancestrais nunca tiveram. E você viverá assim. E o diabo, muitas vezes, vai usar até a Bíblia. Porque a palavra diz que, como foi com os ancestrais, assim será também com a descendência. Realmente, meus ancestrais foram muito pobres, eu vou morrer na pobreza e na miséria. Meus ancestrais nunca tiveram uma casa própria, eu nunca terei. E o diabo convence a pessoa. Para ela se tornou o quê? Uma crença, aquela forma de pensamento, ela cai nisso. E ela se vê exatamente daquela maneira. E quão difícil é essa pessoa ter uma experiência de vitória, de caminhar em vitória diante de Deus. Diga ao seu vizinho, os teus pensamentos
A tua mente precisa ser curada nessa noite. Você precisa de libertação dessas fortalezas. Por isso, amados, a palavra do Senhor insiste conosco de maneira tão forte, lá em Romanos 12:2, quando diz que é necessário que eu e você venhamos renovar a nossa mente. Se você não entende sobre a necessidade de renovar a tua mente, para pensar agora debaixo do controle do Espírito Santo, da mesma maneira que Pedro teve a sua primeira experiência, naquilo que diz respeito à palavra de Deus, você nunca será transformado. E você pode ser um cristão, um crente que vai viver sempre na esfera da alma, sendo controlado por pensamentos negativos, pensamentos próprios ou pensamentos inimigos, menos os pensamentos de Deus. É assim que a nossa mente pode se tornar uma pista de aterrissagem, onde ficará todo tipo de pensamento nocivo e negativo, e nós viveremos dominado, governado por esse tipo de mente. Abra lá em Romanos 12:2. Quantas vezes temos mencionado esse versículo aqui? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Diga isso, eu preciso ser transformado. Através do quê? A renovação da mente. Diga, através da renovação da minha mente. Para quê? Para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a luta de Satanás é que eu e você não venhamos de fato experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então vamos viver de uma outra maneira, dominado, sendo governado por pensamentos tão negativos, que podem vir da parte do inimigo, ou os pensamentos que nós mesmos pensamos e que permitimos que ele esteja ocupando então a nossa mente. Amados, e uma mente não renovada vai estabelecer padrões de pensamentos. E quantos crentes vivem debaixo de padrões completamente errados? Esses padrões eu posso definir sim como formas de mentalidade que vão ditar como nós viveremos. E são exatamente esses pensamentos que o diabo vai usar para nos limitar. Teremos uma vida limitada, não vamos chegar no ponto que Deus quer, não entraremos na plenitude que o Senhor deseja para nós, não alcançaremos o nível de vida abundante que o Senhor deseja que nós estejamos alcançando. Viveremos sempre na limitação. É como um cachorro que corre atrás do rabo dele. Já viu o cachorro correndo atrás do seu rabo, querendo pegar e nunca consegue alcançar? Então tem cristão que vive assim, cheio de limitações, ele quer sair, mas não sabe como. Mas por que não consegue quebrar esses ciclos de limitações? Porque tem uma mente que tem ditado pensamentos, ele está escravizado por essa mente doentia. Essa mente precisa ser curada, precisa ser de fato renovada. Eu quero ver com vocês rapidamente, hoje aqui, 8 padrões de pensamentos negativos que muitas vezes estão permeando aí a vida de crentes. E são formas de mentalidade, são padrões errados de pensamento, dos quais nós temos que ser libertos. E eu tenho enumerado durante aí 40 anos de caminhada com o Senhor, trabalhando com o corpo de Cristo desde 82, servindo o corpo de Cristo. E quando trabalhamos nessa área de esfera da mente, eu posso ver quantos crentes, não importa onde estejamos, aqui no Brasil, em qualquer cidade, em outros países que nós fomos, escravizados por esses tipos de mentalidade, esses tipos de padrões. Anote aí, vamos ver esses 8 hoje. Número 1. Padrão de pensamentos na área de fracasso, ou seja, uma mentalidade de fracassado. É aquele que pensa, amados, que
nunca mais nada sairá bem na sua vida. Fracassou em determinado momento, o diabo lança um paradigma mentiroso, um pensamento de derrota. Para você nada mais tem valor. Você nunca vai conseguir alcançar mais nada. Ele simplesmente aceita isso. Esse pensamento se torna num sentimento. Você se sente fracassado. Eu sou um fracasso. As ações dele sempre vai ser de uma pessoa fracassada. E ele define o próprio destino dele. É destinado a viver no fracasso. É interessante que nós olhamos para algumas pessoas e vemos que elas sofrem constantemente. E nós chegamos à conclusão. Um dia a doutora Neuza falou para mim, disse, olha, a gente vê, parece que tem algumas pessoas que nasceram para sofrer. E você vê sempre sofrimento. Já viu pessoas que parecem, elas nasceram para sofrer? É uma decepção atrás da outra, é um fracasso atrás de outro. E você vai ver a pessoa cristã. Quantos obreiros, quantos homens, mulheres de Deus têm que estar ministrando pessoas que muitas vezes estão na igreja e quando olha, puxa, aquela pessoa parece que nasceu para sofrer, porque ela já tem um paradigma de sofrimento. Ela tem um paradigma de fracasso, uma mentalidade de fracassado. Esses pensamentos de fracasso, ela tomou como ação na vida dela, um padrão de pensamento errado. Número 2, mentalidade de frustração. É aquilo que eu posso chamar de padrão de pensamento de frustração. É a mentalidade do frustrado. E por que ele tem esse comportamento? Em algum momento da vida dele, ele falhou. Quem sabe falhou como ministro do Evangelho, falhou como empresário, falhou como pai, como mãe. E a partir daquele momento, então, ele crê que sempre tudo será igual na vida dele. Ou seja, ele acaba crendo que sempre será assim. Eu fracassei nessa área, fracassei nessa outra, sempre fracassarei até o final da minha vida. Eu estou frustrado porque estabeleci um padrão de cobrança para mim mesmo, não consegui corresponder a isso, estou frustrado. E sempre nada dará certo na minha vida. Estou destinado a viver na frustração. Amados, nós muitas vezes vamos falar com líderes. Uma vez estava em Goiânia, em uma grande denominação, uma das maiores denominações de Goiânia. Estava lá por um dia e chamaram para ir ministrar à noite numa reunião. Era uma reunião de obreiros e de missionários. Tinham reunido boa parte dos missionários que tinham vindo do campo. E uma das pessoas lá do Instituto Bíblico disse, olha, é muito bom se ministrar essa noite, porque nós estamos cheios de missionários aqui que estão completamente frustrados. Querem sair do Ministério de Missões, não querem mais trabalhar no campo missionário, vieram de distintos lugares onde foram enviados pela igreja, não produziu nada, eles voltaram frustrados e não querem mais trabalhar com missões. Aí eu comecei a ver aquelas pessoas ali, uma ou outra coisa aconteceu, levou eles à frustração. O diabo pega um incidente desse e consegue projetar uma imagem, porque os pensamentos geram imagens, e eles se sentem o quê? Frustrados. O pensamento transforma-se em um sentimento. É sentimento de frustrado. E começaram a agir como? Como pessoas frustradas. E já estavam determinando o seu destino. Nós não queremos mais trabalhar com missão. E tinha um chamado missionário. 4 anos estudando no Instituto Bíblico, agora para ir para missões, não queriam ser missionário. O destino de uma pessoa não pode ser determinado pelos pensamentos negativos, por aquilo que o diabo projeta.
E quantos crentes na igreja hoje com mentalidade de frustrado? Grandes evangelistas de cura que reuniram, alguns reúnem multidões hoje em estádios. Você acha que sempre foi assim? Eu conheço alguns deles que quando começaram as suas cruzadas de milagre, cruzadas de evangelismo, não ia ninguém. Começaram com ninguém. Às vezes podendo para 6, 7 pessoas. E uma mensagem efusiva que convence qualquer um, ninguém era curado. E é nessa hora que o diabo vem, não, desista, não vai acontecer nada. Isso é utopia, presunção. Agora, quantos desses evangelistas perseveraram? Simplesmente se dispuseram diante do Senhor a cair. E essa mentalidade cheia de fé criou imagens. E hoje, sabe o que aconteceu? Quantos milhões e milhões de pessoas foram curadas? Deus nos deu a oportunidade de ir por 3 ou 4 dias em Seul, na Coreia, na igreja do David Guichu. Que igreja numerosa, que igreja tremenda. Que reunião de oração poderosa, umas 6, 7 mil pessoas, a reunião de oração um dia de semana, uma quarta-feira, de dia, 10 da manhã. Agora, como foi o início? Um homem tuberculoso, budista, recebeu oração, evangelizar por uma menina, se converteu, Deus chama ele para o ministério, e ele começa numa tenda plástica, pregando para 6 pessoas. E pregava no entusiasmo como se tivesse milhões. Uma igreja com quase 1 milhão de membros. Quando nós estivemos lá, tinha quase 1 milhão de membros, 800 e poucos mil membros. Agora, o que levou ele? Há um livro do David Guichu, leia esse livro, A Quarta Dimensão. Você vai ser tremendamente abençoado por esse livro. Criou uma imagem, pensamentos, como seria. Agora, imagine se ele simplesmente desse lugar ao fracasso. Talvez quantas vezes pregando ali para 6 pessoas debaixo de uma lona plástica, o diabo não tentou convencer, não, pare com isso, isso não vai dar certo. Gente, é dessa maneira que o diabo ele age, de uma maneira muito forte. Será que você não tem aí, de repente, uma experiência semelhante? Deus chama você lá no trabalho para implementar algo, e de repente não deu certo. Você se sentiu derrotado, fracassado, e você acha que nunca mais vai dar certo. Tem pessoas, de repente, está cheio de convicção, começa um negócio para si, começa bem, mas quando começa a vir os ventos, a mensagem que pregamos há dias atrás, começa a bater o vento, e ele sente ali a frieza da água debaixo dos pés, ele começa a submergir, e a fé vai embora, e ele aceita o quê? Os pensamentos de fracasso, e não quer começar mais nada. É como aquele homem que enterrou um talento. É assim que os pensamentos de fracasso dominam a vida das pessoas. Terceira mentalidade completamente errada é a mentalidade de negativismo. São aquelas pessoas que têm um padrão negativo de pensar. A mente dele está cheia de pensamentos destrutivos e derrota. Ele não consegue ver nada positivo. Então, aquele que tem essa mentalidade aqui negativa, de derrota, quem sabe ele está batalhando para conseguir emprego já há 2, 3 anos. E parece que as portas estão todas fechadas para ele.
Aí ele pensa que tudo está fechado para ele, mas é o que a mente dele está declarando, gente. Porque tem uma mente negativa, um padrão negativo de pensar. Aí o irmão da igreja chegou, olha, lá onde eu trabalho, abriu uma oportunidade, estão precisando de alguém com a tua função. E eu creio que você tem toda a capacidade de pegar aquele trabalho para você. Creio que Deus desenhou aquilo para você. Passa toda a expectativa para ele. Ele já pensa consigo mesmo. Não fala nada para não decepcionar o irmão, mas ele pensa, mais um. Eu vou lá em respeito ao irmão, mas eu sei que não vai dar nada certo. Porque comigo sempre dá tudo errado. Pessoas que pensam assim. Quantas vezes eu vi pessoas chegar para mim e dizer, olha, eu vou lá por ir, mas eu sei que não vai dar certo. Porque comigo sempre dá errado. Para mim sempre dá errado as coisas. Sabe o que é isso? Padrão de pensamento negativo. Paradigma mentiroso do diabo. É um tipo de mentalidade que tem que ser confrontada assim pela fé e pela palavra de Deus. Quarto lugar, quarto tipo de padrão de pensamento errado é a mentalidade de pessimismo. Diga isso, mentalidade de pessimismo. Os padrões errados de pensar que estão assentados no pessimismo. Ou seja, é aquele que é superado facilmente pelos problemas e adversidades da vida. É aquela pessoa que quando vem um problema, o diabo consegue colocar na frente desse problema uma lupa, uma lente de aumento. E ele vai ver sempre como algo intransponível. Para ele sempre será um grande problema, uma grande adversidade. E o diabo coloca uma lente diante dele e ele vai ver como um grande problema, como um gigante. Olha mesmo seu vizinho, diga ele assim, nunca vá diante de um problema, dizendo que aquele problema é muito grande. Mas diga esse problema, que você tem um grande Deus. É isso mesmo, gente. Eu não posso dizer, eu estou diante de um grande problema. Não. Eu estou diante de um problema, mas eu tenho um grande Deus que é bem maior que esse problema. Diga isso, o Deus verdadeiro a quem eu sirvo é maior, é bem maior que os problemas e adversidades. Quer ver como o diabo coloca uma lente de aumento? Abre a sua Bíblia lá em Números 13. De 31 a 33. Quando os espias foram enviados, Moisés envia para que espiassem a terra. E eles voltam com a seguinte declaração. Veja o verso 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele. Com quem? Com Calebe. Não poderíamos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aquele que tem mentalidade pessimista, sempre vai ver o problema como sendo maior. Diga isso, jamais irei diante de um problema, dizendo que eu tenho um grande problema, mas eu irei até o problema, dizendo que eu tenho um grande Deus. E diz aqui, assim perante os filhos de Israel, informaram a terra que havia espiado. E diziam, a terra pela qual passamos para espiá-la, é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. E também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins, gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu pergunto a você, os filhos de Anak viam aqueles espias como gafanhotos, sim ou não?
Não. Mas eles tinham uma mentalidade tão pessimista que atribuíam o seguinte: nós, diante deles, somos como gafanhotos. Porque eles mesmos declaram: e é assim que nós vimos a nós mesmos. E é assim que aquele povo, aquele gigante nos via. O diabo colocou uma lupa, uma lente de aumento. Eles não conseguiam ver que tinha um grande Deus, que era maior que aqueles inimigos, mas eles viam que tinham grandes problemas. Diga ao seu vizinho: o Deus verdadeiro quem você serve não é um Deus menor que os seus grandes problemas. Ele é bem maior. Por que a pessoa pensa dessa maneira? Porque ela tem uma mentalidade de pessimismo. Número 5. Anote aí. Mentalidade débil. Mentalidade de debilidade. É aquele, amados, que tem uma força de caráter negativa, totalmente vulnerável a qualquer forma de pensamento. Ele segue o que diz a maioria. Aceita as opiniões erradas das pessoas acerca dele. Ah, mas eu não vou ser vitorioso, mas não tem problema. Com todo mundo acontece isso. Quem sabe ele vive numa ação pecaminosa. Sabe, mas eu conheço pessoas que vivem o mesmo tipo de problema. Ele se conforma com isso. Amados, guarde algo, jamais você pode pegar uma pessoa que vive de maneira negativa e estabelecer ele como um referencial de vida para você. E as pessoas sempre querem se comparar com alguém que está pior do que ele. A nossa comparação, se eu vou comparar minha vida com outro, sempre eu tenho que pegar alguém que está vivendo melhor do que eu. Agora, tem pessoas que pegam como referência alguém que vive pior do que ele, para consolar a derrota dele. É um tipo de mentalidade muito comum na igreja. Eu posso chamar de mentalidade débil. Quer ver um exemplo? O irmão trabalha lá na empresa, tem uma certa função, o seu chefe diz: olha, você não dá para esse tipo de coisa, você é totalmente incompetente. Ele ouve aquilo, aceita e se vê como incompetente. E a mente dele agora, totalmente doente, fraca, ele vai viver assim. Nós estamos numa cidade do interior, ministrando, e chegou um pastor. Esse pastor chegou chorando. E ele diz: eu preciso de oração. Eu preciso que uma autoridade espiritual venha romper algumas palavras que foram faladas pelo meu líder na minha direção. Assim que eu saí do Instituto Bíblico, fui assumir como pastor auxiliar da igreja, o meu líder chegou e disse: olha, o teu ministério nunca vai prosperar. Você vai ser um pastor sempre de igreja pequenininha, sempre você vai viver na derrota, vai ser assim até o final da tua vida. E ele aceitou aquilo, vivia debaixo dessa maldição. Uma mente completamente débil, fraca, que aceitou aquilo, se tornou para ele um modelo, um paradigma. E sabe o que ele vivia? Mergulhado num destino que foi determinado por aquelas declarações. Pensou conforme aquilo que foi falado, se sentiu derrotado, as ações eram de alguém derrotado, tudo que eu faço não tem valor, se sentia derrotado. E estabeleceu o destino dele, por anos caminhando assim. O poder dessas palavras precisam ser quebrados. Agora, existem mentes que estão carregadas de complexos. É aquilo que eu posso chamar de mentalidade de complexado. Padrões de
pensamentos em cima de complexos. É aquele, talvez, que recebeu. Isso acontece muito naqueles que passaram por bullying. Quem sabe alguns de vocês passaram por bullying lá na juventude e na infância. E isso é tão negativo que a pessoa pode assumir aquilo ali e fica complexado pelo resto da vida. Ou alguém que foi menosprezado demais. E é bem provável que ele vai se sentir marcado pelo resto da vida dele. Mente de complexo, ele é complexado. Nunca esqueço aquela mulher complexada que estava parada no ponto do ônibus. E aí passa um bêbado e diz: puxa, como a senhora é feia, né? Ah, é? E você é um grande beberrão bêbado. Só que amanhã eu estou bem e você não. Aí imagina uma pessoa assim, ela carrega o complexo da feiura. E se sente assim, gente. Gente, quando você entra para ministrar a cura da alma nas pessoas, cura interior, você vê as coisas mais esquisitas que você possa imaginar. Pessoas que chegam e dizem: olha, eu tenho certeza que na minha vida ninguém nunca vai se interessar por mim. E vai entrando na solteirice. Aí você vai cavar a fundo, por quê? Recebeu algo quando era criança. Compararam ele com algum animal, com algum bicho. Ah, tua cara é cara de rato. Poxa, como você é parecido com um porquinho. Ele cresce carregando esse escárnio. Bullying que fizeram. Ô baixinho, ô meio quilo. Você nunca vai ser alguém. Quando você for para se aposentar no exército, você vai ver o que vão fazer com você. Você vai virar joguete na mão de todo mundo que está lá. Você põe pare meio quilo, que com 18 anos vai acontecer isso. Ele se vê dessa maneira, gente. Leva lá para a fase adulta. Gente, quantas vezes nós tivemos que ministrar pessoas nisso, gente? Mente de complexado. Eu nunca esqueço num seminário, né, que nós estamos ministrando. Uma das maiores libertações ali na vida da mulher foi com o nome dela. Ela disse: meu nome é Neuci, xará aqui da Neuci. E a igreja conhecia ela como Neuci. Encheu a ficha de libertação, Neuci. Aí na libertação, disse: olha, eu tenho que revelar hoje à igreja, porque estou sendo liberto na minha mente. O meu nome não é Neuci. O meu nome é Nerci. Só que eu tinha vergonha desse nome, então mudei. Gente, jamais usou o nome que está na identidade dela, complexada. Mentalidade de complexo, de complexidade. Pessoas complexadas hoje. Vai crer que é inferior. Olha, deixa eu boiar algo para você aqui. A gente fala apostolicamente, tem que falar a verdade, gente. Eu falo isso porque até dentro da minha família consanguínea já houve situação como essa. Tem alguém que vai fazer, por exemplo, cirurgia bariátrica. A pessoa é magra, não precisa, não houve pedido ao médico, mas porque ela tem 300 gramas a mais. Gente, eu tenho um parente meu, mulheres, parentes, primas, que foram fazer cirurgia. E foi a pior coisa que fizeram. Sofre o reflexo até hoje, porque não precisava, mas porque de repente alguém lá no passado disse: poxa, você está meio gordinha, está cheinha, né? Ela pegou aquela palavra
E agora, na fase adulta, não, tem que extirpar isso. E tiveram problema, gente. Coisas que afetaram a saúde. Não foi por uma determinação médica, por uma necessidade médica. E tem gente que é tão complexada, começa, muitas vezes, a brigar com o espelho, gente. Diga ao seu vizinho, você foi formado à imagem e semelhança do Senhor. Um homem, certa vez, o Senhor falou com ele e chamou a atenção dele fortemente. E o Senhor perguntou para ele, por que você não me ama? Não, Senhor, eu te amo, te sirvo há anos, eu amo a ti, Senhor. Você não me ama. Mas por que, Senhor? Aí Deus falou com ele, eu te formei a minha imagem e a minha semelhança. E cada vez que você vai olhar no espelho, você olha para você mesmo, você sente nojo, você sente raiva de você mesmo. E você quer mudanças. Você não gosta da tua silhueta, você não gosta do formato do nariz, não gosta do formato, do tamanho da orelha. Falou, trouxe a palavra para o camarada, gente. Diz que seu vizinho, você foi formado à imagem e semelhança do Senhor. E eu vejo pessoas que carregam complexos, passaram por bullying lá no passado, ou se sentem completamente complexados, gente. E isso é terrível. São pessoas que brigam com o espelho, né? São pessoas que vivem muitas vezes estabelecendo uma cobrança alta para si mesmo. E eles ficam frustrados porque veem que não conseguem corresponder a isso. Mente doentia. Como o diabo aproveita desse expediente para que todo chifrudinho venha e aterriza na mente dele. Ele vai viver assim. Número 7, mentalidade de tormento. Pessoas que têm um tormento mental constante. Ele está preso a imagens de situações trágicas de desgraça contínua. Tem cristãos, por exemplo, que é assolado toda semana por pesadelos, por sonhos, né? Porque na mente dele tem algo que ficou registrado ali. Na mente dele. Há irmãos que constantemente, constante, tem sonhos de trevas, sonhos que vêm dentro de uma ordem maligna. Nós tivemos uma mentoria, estudamos há uma semana sobre os sonhos, a fonte dos sonhos. Talvez numa escola profética a gente faça isso. E os sonhos, como vêm do inimigo, eles são sonhos que realmente escravizam a mente da pessoa. Não são poucas pessoas que ligam, né, para minha esposa pedindo interpretação, e alguns sonhos são sonhos completamente opressores, e algumas pessoas aquilo vem de maneira constante, 2, 3 vezes na semana, toda semana. Há uma programação na mente da pessoa. Pode se tornar um padrão na vida dela. Uma mentalidade errada de tormento. Ela precisa de cura, de libertação. É aquilo que Davi fala em Salmos: me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Quando você estuda o Salmo 91, e o salmista diz ali, acerca de seta que voa de dia, terrores na noite. Eu não estava falando a linguagem que está ali, simplesmente figurativa ou ilustração, não. Se você conversar com um judeu, ele vai explicar perfeitamente o significado de cada uma daquelas coisas. E quando o judeu pega o Talmud e vai estudar e lê sobre o Salmo 91, ele já sabe muito bem que seta que voa de dia, ali fala os terrores da noite. Está falando de demônios específicos que agem em certos horários do dia.
E esses demônios vêm para assolar a mente das pessoas, para criar um paradigma de pensamento voltado ao pânico, voltado exatamente à questão do terror, ao tormento. E quantas pessoas vivem atormentadas, gente? Paradigma de tormento. Essa mente precisa ser curada, precisa haver uma renovação. Em oitavo e último lugar, a mentalidade de medo. É aquele que já estabeleceu o medo lá na sua mente como um padrão de vida para ele. Tem medo até da sombra. Eu já vi pessoas dizer, eu tenho medo de mim mesmo. Já vi pessoas que dizem isso, eu tenho tanto medo que eu tenho medo de mim mesmo. Alguns têm medo das coisas do Senhor, têm medo até do sobrenatural de Deus, porque ele está escravizado pelo medo. Algumas coisas aconteceram, a mente dele foi programada, existem imagens de medo ali trabalhando. Agora veja, esses 8 padrões de pensamento são errados, contrários à palavra de Deus. E a pessoa pode vivenciar em um deles. E você, como cristão, você tem que reconhecer nessa noite que você pode ser vítima, sim, de um desses ataques aqui, mentirosos do diabo. Porque a nossa mente é o campo preferido do diabo, onde ele mais ataca. Tudo começa na esfera da mente. Pergunta a você, quais os tipos de pensamento que governam, dominam a tua mente? Que tipos de pensamentos no teu dia a dia estão se intensificando cada vez mais? Estamos crescendo nos pensamentos do Senhor? Ou deixamos que os pensamentos que são originários da nossa alma esteja tomando a nossa mente? Ou quem sabe até os pensamentos que vêm da parte do inimigo? E esses pensamentos, se nós não vigiamos, se eles não vão embora, eles vão se tornar numa fortaleza. Diga isso, os pensamentos negativos que vêm a mim, se eu não souber lidar com eles, expurgar a minha mente, se tornarão uma fortaleza. O objetivo de Satanás, amados, é a conquista da nossa mente. E a estratégia dele é colocar em nossos pensamentos as suas mentiras, e de maneira disfarçada. Aí você não se dá conta daquilo que está vindo da parte dele. Você se torna um escravo desses pensamentos. Quero colocar para você aqui, para você entender melhor, uma sequência de fatos destruidores. Como o inimigo age. Então, os pensamentos que vêm dele, primeiramente ele coloca na mente de um crente um pensamento que é contrário à palavra de Deus. Agora, o crente não expulsa, não expurga aquilo, dá lugar. Por isso a Bíblia fala que não podemos aceitar os dardos inflamados do maligno. Lá em Efésios 6 diz que tem 2 armas importantes. Uma arma ofensiva, a palavra de Deus, e temos o capacete da salvação para guardar a nossa mente. Agora, não fazemos uso dessas peças da armadura. O diabo lança um pensamento que é contrário à palavra de Deus. Damos lugar. Aquele pensamento se assenta na nossa mente e se torna uma ideia. Diga isso, esse pensamento, se não é eliminado, vai se tornar numa ideia. E essa ideia vai crescendo, vai gerando aí, começa a gerar uma fortaleza, lá na frente se torna na minha vida um conceito. Por quê? Porque eu creio naquela mentira, estabeleço como sendo uma verdade, como um conceito. O diabo lança que você é derrotado. Você tem uma ideia, me sinto derrotado. De repente, você está vivendo um conceito. Eu sou um derrotado. É verdade. Tudo que acontece comigo sempre é derrota. E aí,
Quando isso acontece, você dá lugar a um argumento. E sabe o que é um argumento? Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é um argumento? Diga a ele, é um pensamento que você expressa, anulando a palavra de Deus. Por isso a Bíblia fala lá, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer o quê? Os argumentos. E um argumento que está na mente de alguém, gente, começou simplesmente com um pensamento, que lá na frente se tornou uma ideia, e essa ideia se transformou num conceito. Ela se vê daquela maneira, e para ela é o argumento. E ela vai argumentar contra a revelação da palavra de Deus, ela acha que ela é certa. Aí está uma fortaleza do diabo. E essa fortaleza vai governar, sim, a mente da pessoa. É uma guerra espiritual na área da mente, contra os baluartes, contra os argumentos que se levantam em nossa mente. Veja isso lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Vamos considerar essa palavra, que diz assim, pois as armas da nossa milícia, da nossa peleja, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para demolição de fortalezas, derribando o quê? Raciocínios. Outra tradução diz, derrubando argumentos. E por que esse argumento está ali? Porque começou com um pensamento contrário, se transformou numa ideia, essa ideia num conceito, eu vivo daquela maneira, eu defino daquela forma, se tornou um argumento. E a fortaleza que está na minha mente, derribando raciocínios, derribando argumentos, e todo baluarte que se ergue contra quem? Contra a palavra de Deus, contra o conhecimento de Deus. E assim eu posso levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga isso, é importante que nessa noite, que todos os meus pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Você já viu pessoas assim, olha, seja positivista, pense positivo, você vai fazer aquilo, vá pensando positivo. Gente, não é pensar positivo que nós precisamos. O que nós necessitamos é desenvolver uma mentalidade de fé, enfocada no Espírito Santo e na palavra de Deus. O que falamos domingo passado? Tendo a revelação do Espírito. Quem mexe com positivismo é a nova era, é o PNL, ou seja, o programa de neurolinguística. Eu posso, eu sei, mas descartando o Senhor. A mentalidade de fé é completamente diferente de positivismo. E você vai vencer os obstáculos, as dificuldades do dia a dia, não com pensamento positivo, mas com a mentalidade de fé, baseada no Espírito Santo e na palavra de Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que nós possamos renovar a nossa mente. Para o seu vizinho, você sabe como renova a mente? Responda para ele, perguntou para você. Como nós podemos aplicar de maneira prática Romanos 12, 2 em nossas vidas? 3 coisas importantes. Primeiramente, eu tenho que rejeitar esses pensamentos negativos que vêm das trevas. Eliminar esses ataques que não coincidem com a palavra de Deus. Amado, jamais o diabo vai usar alguma coisa que é a favor da palavra de Deus na tua direção. Sempre que você entende pela palavra de Deus que Ele coloca diante de você uma proposta, o diabo vai trazer, sabe o quê? Uma contraproposta. Diga ao seu vizinho, cuidado com as contrapropostas do diabo. Porque o Senhor deu uma proposta, Adão e Eva no jardim.
A grande macumbeira, a serpente, foi a primeira macumbeira da história. O diabo entrou nela e teve seu contraproposto. Olha, não é bem assim. O dia que vocês tomarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, se abrirão os vossos olhos. Olha como o diabo é mentiroso. E como a mente de Eva foi cativada pelo diabo. Eles já eram semelhantes a Deus. Haviam sido formados à imagem e semelhança do Senhor. E a mente de Eva teve amnésia. E de Adão também, por isso aceitou o fruto. Coma da árvore, tome da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como Deus, serão semelhantes a Ele. E já eram. Para uma vez mais, vocês tenham cuidado com as contrapropostas do diabo. Nós temos que renunciar a isso. Segundo lugar, arrancar, expulsar essas formas de mentalidade. Se você tem alguma delas hoje, você tem que permitir que seja arrancado. O ministério apostólico, o ministério profético, ele tem uma finalidade dentro da igreja, gente. Você lembra qual foi o chamado de Jeremias? Eis que eu te levanto hoje, para quê? Para arrasar, para destruir e para construir. Eu te levanto para arrancar e para plantar. E o que nós fazemos? Arrancamos aquilo que é errado, os conceitos antigos, os conceitos errados, paradigmas de derrota. Arrancamos e plantamos o quê? As sementes do reino de Deus. Nós destruímos sim as estruturas malignas, os paradigmas antigos, para construir um novo paradigma baseado na palavra de Deus. Então, para isso é preciso amarrar e expulsar. Diga isso, eu preciso hoje rejeitar, eliminar da minha mente essas cadeias erradas de pensamento. E eu preciso hoje, em nome de Jesus, arrancar e expulsar da minha mente todos esses pensamentos destrutivos do inimigo. E em terceiro lugar, você tem que adaptar a tua mente a uma nova maneira de pensar no Senhor, na sua palavra. Então, como eu aplico Romanos 12:2 de maneira prática? Primeiro, eliminando essas cadeias de pensamento, expulsando esses pensamentos e adaptando agora a minha mente a uma nova maneira de pensar. É uma reeducação da mente. Diga isso, a minha mente, ela precisa ser reeducada para que eu possa pensar os pensamentos de Deus. É isso que fala Romanos 12:2. E lamentavelmente, amados, nós vemos quantos irmãos, quantos cristãos, eles vivem hoje atormentados pelos pensamentos mentirosos do diabo. E nunca aprenderam a extirpar esses pensamentos e mudar a sua maneira de pensar. Abra lá em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Diga isso. Eu preciso conservar em paz a minha mente. E para isso, ela tem que estar firme no Senhor. E quando a minha mente e a tua mente perseveram no Senhor, você pode experimentar, de acordo com esse texto aqui, a completa paz. Nota que ele diz aqui, cuja mente está firme em ti. Ou seja, firme no Senhor, perseverando nele. Não é questão de eu pensar em alguns minutos naquilo que é do alto, como Pedro, em alguns minutos pensou naquilo que vinha da parte de Deus, mas de repente já pensou em algo vindo da parte do inimigo, sendo ao ponto aí de chegar a ser arrependido por Jesus. Quando você aprende a perseverar nos pensamentos de Deus, enchendo a tua mente, o diabo não pode mais te torturar e nem te enganar com essas cadeias, essas 8 formas erradas de pensamento. Porque você desenvolve sim
uma mentalidade de fé. Você coloca em ação a mente de Cristo. Levanta a tua mão e diga: eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Quero encerrar aqui e termino com uma pergunta aqui. Faça uma reflexão. Feche seus olhos por alguns instantes. Eu pergunto a você: em que pensamentos você se encontra pensando nesses dias? Será que você tem algum tipo de mentalidade de derrotado, de complexado? Talvez passou por bullying, foi escarnecido, fizeram gozação com você, com teu corpo, um tipo de apelido, e você se sente menosprezado hoje por causa disso. E quando você se liberta desse tipo de coisa, o diabo já não pode te enganar mais. Não pode te torturar. Então, em quais pensamentos você se encontra nesses dias? Quais são os pensamentos que têm dominado a tua mente? De onde eles provêm? São pensamentos teus? São pensamentos do Senhor, alinhados com a Bíblia? Ou são pensamentos inimigos? Qual é a procedência de cada um deles? O propósito de Deus com você, meu amado, nessa noite é que você seja liberto desses padrões errados de pensar. Você que tem sido dominado por uma mente enferma, você precisa ser transformado, sim, num crente cheio do Espírito Santo, com uma mentalidade de fé, uma mentalidade vitoriosa. E aqueles que estão acompanhando em casa, essa mensagem é para vocês também. Aqueles que vão ver essa transmissão. A tua maneira de pensar tem que mudar nessa noite. Porque esses 8 tipos negativos aqui de padrões de pensamentos estabelecem imagens. Porque como pensa em si mesmo, assim é, assim será. Eu vou me ver daquela forma. Esse pensamento se transforma num sentimento. E sentimento me leva a ações dentro disso. E eu defino o meu destino em cima daquilo. Se coloca em pé em nome de Jesus. E aqueles que estão assistindo em casa podem se colocar também diante do Senhor. Feche teus olhos na presença de Deus, enquanto vamos adorar o Senhor. Você possa colocar essas perguntas aqui na presença de Deus. O que eu estou pensando nesses dias? Que pensamentos estão dominando a minha mente? De onde vêm esses pensamentos? São pensamentos de Deus? Está alinhado com a Bíblia? São pensamentos de fé? Ou tenho aceitado as insinuações, os pensamentos maliciosos do diabo e estou escravizado? Ou eu encho a minha mente dos meus próprios pensamentos que são completamente vãos, frívolos, que não me levam a lugar nenhum? Vai se colocando diante do Senhor. É o maior desafio para você. É vencer na área da mente. Porque muitos aqui a cada dia, quem sabe muitas horas do dia, vocês são bombardeados por tipos de pensamentos. Há muitos pássaros que voam a cada dia sobre a nossa cabeça. Não podemos impedir que estejam voando, mas eu posso impedir que eles façam um ninho sobre a minha cabeça. Há pensamentos que são lançados pelo diabo a todo instante. A função dele é matar, roubar e destruir. Agora você pode se levantar como um guerreiro de Deus e não permitir, você pode impedir que esses pensamentos tomem a tua mente. Você vai pensar
naquilo que é do alto. Aleluia, como diz o Senhor lá em Filipenses: se você já morreu e ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não nas que são da terra. Vamos adorar o Senhor. Depois quero orar por libertação na área da tua mente. Vamos levar uma guerra espiritual nessa noite aqui, contra a fortaleza da mente. Uma guerra na mente, na direção daqueles que estão acompanhando essa reunião online, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Hoje nós, em nome de Jesus, profeticamente, apostolicamente, vamos arrancar esses dardos inflamados do maligno da tua mente. Toda seta maligna vai ser retirada hoje, vai ser quebrada em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Transformando as nossas vidas, te adorarei. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. A Bíblia diz em Isaías que o próprio Senhor Jesus, Ele se revestiu da couraça da justiça, e diz que sobre a cabeça dele foi colocado, sim, o capacete da salvação, porque ele é o nosso modelo de guerreiro. A couraça da justiça guarda o nosso coração. O escudo da fé guarda o nosso coração. O capacete da salvação guarda a nossa mente dos dardos inflamados do maligno.
E nessa noite você precisa sair daqui vencendo esses padrões errados de pensar, essas mentalidades. E quem precisa vencer em uma dessas áreas que eu citei 8, ou quem sabe alguns que nem citei, enquanto adoramos, pode sair do seu lugar. Hoje é uma noite de libertação aqui. Pode sair do seu lugar, nós vamos orar com você. Esses dardos, essas flechas inflamadas precisam ser arrancadas. Esses paradigmas precisam ser quebrados. Pode vir em nome de Jesus. Que os pastores venham. Aleluia. Aleluia. Vou pedir para Rocio aqui. Coloque as mãos aí no ventre da graça, em nome de Jesus. Todo paradigma mentiroso de infertilidade é quebrado nessa noite, em nome de Jesus. As palavras negativas do diabo declarando infertilidade, eu declaro que são quebradas hoje, em nome de Jesus. O Senhor formou o ventre da mulher, e a Bíblia diz no Salmo 68, aleluia, que Ele faz ainda a própria estéril ser alegre mãe de filhos, e Ele faz com que o solitário viva em família. Por isso nós quebramos hoje, em nome de Jesus, nós arrancamos todo o dardo inflamado do inimigo, todas as declarações de infertilidade, em nome de Jesus, e declaramos um útero completamente saudável, um útero curado para a glória de Deus. Uma das virtudes da mulher é ser exatamente reprodutora, reproduzindo. Declaramos isso em nome de Jesus, que venha a unção agora sobre ela, em nome de Jesus. Faz isso agora em nome de Jesus. Checa rabassacatarama xarabaconderebequeri babá ramacante recossorobocoramai. Em nome de Jesus. Vai renunciando aí toda a cadeia errada de pensamento, todo o paradigma mentiroso do diabo. Vai renunciando agora. Toda forma errada de pensar, todo o padrão negativo, seja quebrado agora em nome de Jesus. Declaramos cada mente alinhada com a Tua palavra, alinhado com o Teu plano, com o Teu propósito, Senhor. As argumentações do diabo são desfeitas. Nós renunciamos juntamente com eles. Eliminamos essas formas erradas de pensar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, coloca as suas mãos e ministra essas vidas. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada casa. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada família. Mentalidade de derrota, mentalidade de complexos, mentalidade de frustração, mentalidade débil. Em nome de Jesus, é desfeito hoje todo baluarte, toda fortaleza, todo conceito mental, todos os argumentos, todas as ideias que foram formadas por maneiras erradas de pensar, está sendo desfeito hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor vem nesse lugar, vem sobre essas vidas, vem sobre cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, sim.
Rabarabasacatarabachá. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Anulamos hoje a mentira do diabo que diz: sempre será assim. Você está destinado a viver sempre dessa maneira. Quebramos essa declaração. As imagens formadas pelos pensamentos negativos, nós desfazemos isso em nome de Jesus. Ribalabachacatarabaxanderebequeri babá. Ricatahora babababá. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Era barabasandara babá. Ribalabarabasandarabacatarabaxarabacanderemequeteri barabarabá. Ribarabarabasandererianda. Ora baracondereherique serimai. Oh, ribalahaha. Aleluia, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Mentes curadas, mentes libertas, mentes alinhadas com a palavra de Deus, mentes alinhadas com o Espírito Santo, mentes alinhadas com os propósitos de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Chacarabassarabababá. Mentalidade de enfermidade é desfeito hoje. Talvez a tua mente diz: você está enfermo. Teu corpo está doente. Mas isso é o que teus pensamentos estão declarando. Você deu lugar a esse tipo de pensamento. Porém a palavra do Senhor diz a você nessa noite: você pode ser curado. Você tão somente ouvir as palavras da minha boca e a elas inclinar os seus ouvidos, então elas serão remédio para todo o teu corpo. Aleluia. O Senhor é aquele que perdoa os teus pecados, te limpa de toda iniquidade, que te coroa de vida, mas também sara todas, não são algumas, mas todas as tuas enfermidades. E há enfermidades que não têm origem no corpo, têm origem na mente. A pessoa se vê enferma porque há uma interlocução entre a mente, os pensamentos e o próprio corpo. Digno ao Senhor. Oh, aleluia. Digno, 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 digno ao Cordeiro. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e glorifica-lo. Glorifica-o. Aleluia. Santo é o nome de Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Xarabassaca tarramai. Ricolorocochô, coroboçoca tarramai. Sim, Senhor, sim, Espírito Santo. Oh Deus da glória, nós dizemos sim à tua palavra, sim aos teus propósitos, sim, Senhor, aos teus pensamentos. Ajuda-nos sim a estar alinhados com cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Yera katasaraba kataraba sharaba kandere keteri banararaba rakatashoro koroko soromura mamama rakandere andaramakai. Oh Rabacai, sim, Senhor. Sim, Jesus, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Pai. Sim, Senhor, sim. Mentes curadas, mentes libertas. Assim como imagina em sua mente, assim é. Uma mente curada vai criar imagens alinhadas com Deus, imagens refletindo a proposta de Deus, a proposta do Senhor. Aleluia. Digno ao Cordeiro. Sim, Senhor, sim. Aleluia. Shekarabasandarababa. O melhor de Deus está desenhado para você. Esse é o propósito de Deus. Shekarabasandarabacatarabamá. As coisas de Deus, elas são estranhas. Falamos domingo passado sobre as obras, as coisas raras do Senhor. O rebanho de Jacó foi numeroso, foi próspero, porque ele criou uma imagem. Ali há algo, é muito estranho, mas algo profético ali. Quando ele coloca as varas, ele estava construindo simplesmente uma imagem. As ovelhas listradas pertenceriam a ele, e o seu rebanho foi mais numeroso que o rebanho de Labão. Era algo profético que ele estava fazendo ali naquele momento, quando estendeu aquelas varas ali. Estava criando uma imagem. E quando os nossos pensamentos criam, estabelecem as imagens, está projetando aquilo que nós cremos.
E assim como imagina a nossa mente, assim como está pensando a nossa mente, assim será, porque ela tem um poder criativo. Aleluia. Há um poder criativo na mente de Deus. Por isso ele pensou na terra e declarou: simplesmente haja luz e houve luz. Haja separação entre terra e águas, e assim foi. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Hoje é a noite de libertação para você. Hoje é a noite de libertação para aqueles que estão em casa. Ora bachacatara sandere keteri bakatara machai. Riondere keteri bababababasara babamama. Santo é o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quem tu és, esse é 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 quem tu és. Esse é o nosso Deus, a quem servimos, o único Deus verdadeiro. O Deus poderoso que põe em nós o querer e também o efetuar. Aleluia. O Deus verdadeiro que enche a nossa mente dos seus pensamentos. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem e nos impulsiona a esse espírito, a esse nível de fé. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és. Oh, aleluia. Esse é quem tu és. 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 Aleluia. Que nessa semana a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa, que você possa experimentar ainda essa semana as realidades do reino de Deus, as realidades da palavra de Deus. Tantos irmãos aqui da casa como aqueles que estão acompanhando a reunião em casa no formato online, tenham uma semana de bênção diante do Senhor. Temos cantina ali, tem bolo, não vai embora antes de ter um tempo de comunhão, antes de fazer um lanche aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe de maneira tremenda, e aqueles lá na casa recebam aí um abraço virtual em nome de Jesus. Amém e amém.